Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Chegamos ao capítulo 13, em que a equipe espiritual responsável pela missão das desencarnações já tinham trabalhado bastante com os preparativos, principalmente com o Cavalcante, que é aquele que estava no leito, abandonado pela família, ia passar por uma cirurgia, e ele piorou depois da cirurgia. Mas, neste momento, a etapa que o capítulo acompanha é a desencarnação do Dimas. Essa vai ser a primeira missão da equipe que nós vamos acompanhar em detalhes aqui. E sobre esse momento, o André começa comentando no capítulo. Compreendia mais uma vez que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Dimas alcançara o período de renovação e por isso seria subtraído à forma grosseira, seria tirado do corpo, de modo a transformar-se para o novo aprendizado. Então, libertar-se desse vaso da carne que serviu de tanta experiência para ele, para agora ir para o mundo espiritual continuar a sua evolução. Aí continua André. Não fora determinado dia exato, atingira-se o tempo próprio. Essa é uma coisa muito legal que a gente aprende dentro do contexto espírita, e principalmente nesse livro que trata das desencarnações, e que a gente já teve a oportunidade de entender um pouco em outras leituras do André Luiz. A gente vem aqui com um planejamento, um contexto geral de como vai ser a nossa vida de acordo com o planejado lá, e a gente já sabe que esse planejamento depende de quão consciente nós já estamos para participar disso, e ter essa noção do que vamos executar aqui, né? As linhas gerais, o resto depende muito do nosso livre-arbítrio. E nós vimos aqui para a Terra com uma determinada cota de fluido vital. É a energia que fica junto com o nosso corpo, que compõe o duplo etérico, junto com o nosso perispírito. O duplo etérico é intermediário entre o perispírito e o corpo. E a gente vem com essa energia vital para gastar durante a nossa vida. A forma como a gente gasta ela depende do tipo de atitude que a gente tem. Atitude física, atitude mental. Mas o mais importante para a gente saber agora, dentro desse início do capítulo, é que a forma como a gente gasta, como depende do nosso livre-arbítrio, faz com que a gente viva um pouco mais, um pouco menos, ainda mesmo chegando próximo do momento da desencarnação, como o André fala, não foi determinado um dia exato. É necessário que esses elos sejam rompidos de acordo com a lei da natureza, de acordo com a nossa conexão com o corpo físico, porque quanto mais materializados nós somos, mais apegados ao corpo, mais difícil fica esse desligamento. E, além disso, circunstâncias diversas operam, inclusive com bastante interferência do mundo espiritual, para que a gente possa, de acordo com a necessidade, ficar um pouco mais, ficar um pouco menos. E a gente vai acompanhar isso nesses exemplos de desencarnação aqui do livro. E, vendo esse contexto do Dimas, surgiu para o André uma dúvida muito interessante, porque ele lembrou do caso particular dele. Para quem vem acompanhando a série André Luiz, ou para quem qualquer um que já tenha lido Nosso Lar ou visto o filme, sabe que o caso descrito de desencarnação pelo André foi doloroso, ele passou cerca de 8 anos no umbral, e foi tido como suicida. Que tipo de suicídio? Suicídio inconsciente. Ele gastou as energias fisiológicas dele, ele reduziu a cota de fluido vital que ele tinha, com comportamentos irresponsáveis diversos, e isso fez com que ele desencarnasse antes do que poderia ter sido se ele tivesse tido uma conduta diferente. Por isso ele chegou no mundo espiritual como um suicida. De novo, suicida inconsciente. E aí ele ficou pensando se o Dimas tinha usado toda a cota de fluido vital determinada para aquela encarnação ou não. E aí ele ousou, é bem interessante usar esse termo, ousou interrogar o Jerônimo sobre isso. Ele perguntou assim: Dimas desencarnará em ocasião adequada? Viveu ele toda a cota de tempo suscetível de ser aproveitada por seu espírito na crosta da terra? Tudo o que ele podia vivenciar de dias aqui, ele está aproveitando esse tempo todo? Completando a pergunta do André, ele terminou toda a relação de serviços que o trouxeram ao renascimento? E o Jerônimo, muito tranquilo, respondeu: não, não chegou a aproveitar todo o tempo pré-fixado. Aí o André, de novo, né, perdendo a oportunidade de ficar quieto, falou: ah, então ele foi como eu, um suicida inconsciente? Olha só, uma coisa muito interessante. Ele descreve rapidamente para o Jerônimo, bem rapidamente, como foi, porque ele sofreu por um tempo até ser resgatado e tudo mais. É, e o Jerônimo fingiu, quando respondeu,
Não conheceu o caso do André. Mentira, gente. Claro que ele sabia dos precedentes, claro que ele sabia como é que o André tinha se comportado na vida anterior, as condições que ele tinha chegado no mundo espiritual, mas extremamente competente no que fazia, correspondente à sua evolução, o Jerônimo fingiu não saber, para não ferir o outro. Essa é uma coisa muito importante que a gente vê tanto nos mentores aqui, que a gente acompanha nos livros do André Luiz, o quão eles são educados, o quanto eles têm compaixão com as imperfeições alheias. Bom, e como ele disse que não, o André ficou incomodado de certa forma. Pensou, mas se ele não completou todo o tempo que ele tinha previsto no roteiro, de acordo com as obrigações que ele veio aqui para fazer, por que tamanha consideração? Mereceria o movimento excepcional de assistência individual, porque, veja, tinha uma equipe espiritual designada para acompanhar a desencarnação dele, para assistir de perto. Uma missão que veio só para isso, para a do Dimas e para os outros 4, mas é uma missão direcionada, tinha alguma coisa que fazia com que ele recebesse essa atenção especial. Só que assim, o André passou pela cabeça dele esse questionamento. O Jerônimo já tinha afirmado que ele não tinha sido suicida, e o André podia deixar passar isso e simplesmente observar, mas não, ele diz. O inveterado instinto de pesquisa intelectual dele era grande demais para que ele se dominasse. E aí ele ousou interrogar o Jerônimo. Se ele não aproveitou todo o tempo de que dispunha, será que ele também não teria desperdiçado a oportunidade como aconteceu comigo mesmo? E desperdiçar a oportunidade entraria em contrassenso com a assistência que ele estava tendo. E aí o Jerônimo explicou a situação do Dimas e que sirva de bastante aprendizado para a gente, porque é um trecho muito bonito. Eu vou ler quase na íntegra que a história que o Jerônimo conta sobre o tipo de vida que o Dimas levou. Ele fala assim: Dimas não conseguiu preencher toda a cota de tempo que lhe era lícito utilizar, que ele poderia ter utilizado, em virtude do ambiente de sacrifício que lhe dominou os dias desde a infância, porque desde que ele nasceu já começou com luta, não teve mimo, não teve facilidade. A vida toda dele foi de dever e de abnegação. Desfavorecido de qualquer vantagem material, conheceu ásperas obrigações para ganhar a intimidade com as leituras mais simples, ralou para poder estudar o básico. Desde cedo entregue ao serviço rude, lutou para constituir família, para compor o pão na mesa. Só que, mesmo com uma vida difícil, sem nenhuma facilidade material, diz o Jerônimo, encontrou recursos para dedicar-se aos que gemem e sofrem nos planos mais baixos que o dele. Recebendo a mediunidade, colocou-a a serviço do bem coletivo. Conviveu com os desalentados e aflitos de toda sorte. E porque seu espírito sensível encontrava prazer em ser útil, e em razão dos necessitados raramente guardarem a noção do equilíbrio, até mesmo na hora de pedir ajuda, quem tá desequilibrado acaba sugando muito o que o outro tem a oferecer. Eu entendo que é nesse sentido também que o Jerônimo diz isso. Perdeu quase integralmente o conforto da vida social, porque a existência dele foi um refúgio para enfermos do corpo e da alma, para os doentes do corpo físico e para os doentes da emoção. Privou-se de estudos edificantes que lhe poderiam prodigalizar mais amplas e realizações ao idealismo de homem de bem. Então, veja, ele podia dedicar tempo aos estudos particulares, a crescer na vida profissional, porque crescendo na vida profissional no contexto da carne, você acaba conseguindo pegar empregos que pagam mais. Não foi isso que ele optou por fazer. E prejudicou as células físicas, acumulando serviço obrigatório e acelerado na causa do sofrimento humano. Pelas vigílias compulsórias noite adentro, virando noite na assistência aos outros, atenuou-se-lhe a resistência nervosa. Pela inevitável irregularidade das refeições, já que ele tinha tanta coisa uma em cima da outra, acabava não comendo direito, distanciou-se da saúde harmoniosa do estômago. Pelas perseguições gratuitas de que foi objeto, porque todo mundo que faz o bem, obviamente, sim, é perseguido pelo mal, que tenta fazer com que a gente não faça o bem, gastou fosfato excessivamente, componente importante para a nossa vida. E pelos choques reiterados com a dor alheia, que sempre lhe repercutiu amargamente no coração, alojou destruidoras vibrações no fígado, criando afecções morais que o incapacitaram para as funções regeneradoras do sangue. E aí ele vai explicar, e é importante destacar,
que não necessariamente ele precisava, principalmente com os choques recebidos do sofrimento alheio, das energias que os sofredores emanavam, não necessariamente ele precisava desgastar tanto o organismo dele. Só que não necessariamente estamos preparados para isso. Idealmente, a gente precisa ajudar e se manter bem. O que acontece muitas vezes? A gente gasta toda a nossa energia ajudando e não reserva um tempo para a nossa própria recuperação. A gente fala muito de trabalhadores no centro espírita aplicando paz, passando por tratamentos, e o próprio trabalhador. Ele tira um tempo para se recuperar também, tira um tempo para se tratar, para passar lá pelo atendimento fraterno, para conversar com um companheiro de trabalho, para passar pelo tratamento espiritual, para receber um passe. Ou seja, a gente está preocupado em ajudar os outros, mas nós também estamos nos ajudando, porque esse equilíbrio é importante, né? Alguém que trabalha com a mediunidade ostensiva, é, o, o ideal seria sair do trabalho depois de todo o dispêndio de energia em favor dos outros, restabelecido de energias, porque a espiritualidade provê isso, mas nós precisamos estar preparados para receber esse provimento. Aí o Jerônimo vai explicar. O Dimas poderia receber com naturalidade essas emissões destrutivas, mantendo a serenidade do apóstolo legítimo do evangelho. Só que não é de um dia para o outro que a gente constrói esse muro, né? essa força orgânica. Diz ele, todavia não se organiza de um dia para o outro o anteparo psíquico, que eu metaforizei como um muro, contra o bombardeio dos raios perturbadores da mente alheia. Cercado de exigências sentimentais, subalimentado, mal dormido, teve as reiteradas congestões hepáticas convertidas na cirrose hipertrófica, portadora da desintegração do corpo. Está explicando aqui de onde veio a doença que está culminando na desencarnação dele. Ou seja, não, ele não foi um suicida inconsciente, porque ele não gastou o fluido vital com regalias do usufruto material que a gente faz aqui da vida encarnada. Não, ele gastou com serviço ao próximo. E isso deixou o André tão envergonhado pelo paralelo que ele fez, que ele ficou quieto, humilhado, apesar de humilhado pela sua própria consciência e nunca pela forma como o Jerônimo se portou. O Jerônimo só comentou assim, tá vendo? Há existências que se perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. Ele viveu menos, mas viveu bem do ponto de vista de desprendimento dos interesses próprios, do desprendimento, do orgulho e do egoísmo que são responsáveis pela derrocada da nossa encarnação, da desencarnação de tantos nós, de tantos de nós. E o André faz algumas descrições aqui, né? Por que ele ficou tão chateado? Relembrando algumas coisas que a gente acompanhou lá no primeiro livro, lá no livro Nosso Lar. Ele fala, conduzir a minha última experiência como melhor me pareceu. Tomava as refeições calma e substanciosas, a horas certas, me dava estudos prediletos ao que eu queria tirar tempo para estudar, dispunha o tempo com rigorosa independência nas decisões, ou seja, quando ele não estava a fim de receber algum cliente chato, simplesmente fechava a porta. Nunca molestara o fígado por sofrimentos alheios, porque o fígado dele já não dava conta das vibrações destruidoras causadas pelas próprias irritações dele. Acabou com o aparelho gastrointestinal, não por falta de alimentação, porque não dava tempo, porque estava assistindo os outros, mas por excesso de comestíveis e bebedices, aliados à sífilis que ele ainda deu guarida levianamente para acometer durante a sua encarnação, né? Contrair a sífilis. Portanto, tinha muita diferença entre o caso do Dimas e o dele. Só que destaca o André, Jerônimo era, porém, suficientemente bom para não comentar realidades tão duras. E mudou de assunto para tirar essas impressões desagradáveis que pairavam na mente do André. E em breve foram lá, chegou a equipe à residência do Dimas, tinham alguns amigos desencarnados velando por ele já, e uma iluminada entidade veio perguntar se estava marcado para aquele dia de desencarnação e se poderiam vir alguns amigos que deviam tanto a ele, beneficiados da missão dele na Terra, essa missão curta, porém intensa, para prestar homenagens. Só que Jerônimo explicou que, sim, a desencarnação estava marcada para aquele dia, só que o Dimas estava sob agitações psíquicas muito fortes.
Ele sabia que estava chegando próximo do momento da desencarnação, mas ele ainda tinha pensamentos agitados, pensando no futuro da família. Ele estava descontrolado da parte de nervos, né, da parte emocional. Ele estava muito afetado pelas emissões de inquietude da família, então da esposa e dos filhos. A gente vai ver como isso atrapalha aqui nesse capítulo. E pediu o seguinte, ó: deixa a gente fazer a desencarnação aqui tranquila, sem ninguém presente. A gente vai levar ele para a casa transitória de Fabiano, ele vai se recuperar. E quando ele já estiver recuperado, antes dele ir para o nosso lar, antes dele ir para a colônia, porque a casa transitória era só um pouso de recuperação, a gente marca para ir todo mundo lá visitar mesmo, porque isso vai fazer muito bem para ele. E, ok, combinado, ela entendeu totalmente, a entidade que foi falar com ele entendeu totalmente, e eles se retiraram do ambiente para que ficassem ali só aqueles que compunham a missão da desencarnação, para poder trabalharem de forma sossegada. Aí eu fiquei pensando, todo esse cuidado com alguém que tinha vivenciado uma vida de mediunidade, de ação no bem, e a gente, egoisticamente, fica querendo mensagem de espíritos que acabaram de desencarnar. A gente precisa aprender com a literatura, com os ensinamentos que os espíritos nos deixam, não só o que o Chico já nos falou tanto, né, que o telefone toca de lá para cá, mas respeitar esse momento que é tão cuidadoso do ponto de vista dos amigos espirituais. Eles tomam tanto cuidado e a gente tem que tomar cuidado não só para ficar buscando, né? Ah, quero saber como é que tá, quero mensagem, mas para, além de evitar esse tipo de pensamento de chamamento, destinar as nossas melhores vibrações para que esse momento de transição seja tranquilo, para que aquele que está no processo de desencarnação e até mesmo quando já desencarna, que eles recebam as nossas energias em forma de alívio, não em forma de cobrança, ou em forma de ficar prendendo essa pessoa às realidades materiais, que aí chega a hora dela continuar a jornada. Então, é importante esse capítulo para a gente trabalhar um pouco mais o egoísmo que a gente costuma ter com os nossos laços afetivos aqui na carne. Bom, visualizando então agora o quadro do Dimas e da família, o André viu que estava complicado. A esposa não saía do pé dele, mesmo com tantas vigílias e sacrifícios. Estava lá, firme, grudada de corpo e de pensamento ao esposo que estava partindo. Importante. Emitia forças de retenção amorosa que prendiam o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos, parecendo um peixe preso na rede. E isso é tão comum. E a educação para a morte é importante não só para nós, não só para o nosso desprendimento, mas também para os familiares. Também, como o Fábio, que a gente viu e vamos acompanhar a desencarnação dele mais para frente, educando os filhos tão pequenos para se prepararem para esse momento de despedida, de deixar aquele ente querido continuar a sua jornada no mundo espiritual, ao invés de ficar prendendo ele nessa rede fluídica que causa sofrimento ao invés de ajudar. Então, e isso me lembra também, eu vou deixar uma indicação de vídeo, vai aparecer uma indicação aí em cima na tela. Fizeram uma animação, já conheço há muitos anos, e aí eu não consegui não me lembrar dela ao ler esse capítulo, que é uma espécie de teatro que fizeram deste capítulo do livro. É curtinho, cerca de 10 minutos, e vale muito a pena ver. Não é na íntegra, né? A atuação não é com o texto na íntegra, é uma forma simbólica de representar, mas muito grandiosa, que mostra diversas partes aqui que a gente lê e visualiza, mas é tão legal quando se aproveitam, né, da atuação de amigos de boa vontade, junto com animações gráficas, para a gente entender, para a gente visualizar essa rede que essa esposa estava emitindo, prendendo o marido ao seu próprio corpo físico, mesmo tendo chegado a hora dele desencarnar. Então, que vocês possam assistir o vídeo e que possa complementar o nosso estudo, o nosso aprendizado por meio da leitura. Vou deixar aqui como indicação, não deixam de assistir. E o Jerônimo falou: nossa pobre amiga é o primeiro empecilho a remover. Improvisemos temporária melhora para o agonizante, a fim de sossegar-lhe a mente aflita. As correntes de força que ela exterioriza infundem vida aparente aos centros de energia vital, já em adiantado processo de desintegração. O corpo está morrendo, a energia vital está se esvaindo, está se desconectando do organismo físico, e a emissão mental dela, da força
para que isso continue vivendo, mas a vida está acabando. Então, muito bem descrito pelo Jerônimo, uma vida aparente, algo que parece que está dando continuidade à vida, mas de uma forma muito sofrida. E quanto a essa melhora aparente causada por um doente, quantos de nós não já ouvimos falar nisso? A pessoa deu aquela melhorada, os parentes saíram do hospital, foram dormir, foram tomar um banho, e é a hora que a desencarnação acontece. Agora estamos vendo o quanto isso é proposital por parte da espiritualidade, o quanto isso é comum para os encarnados darem sossego. É bem isso, dar sossego para que a morte possa acontecer de uma forma tranquila. Que a gente possa, então, lembrar, ler esse capítulo para nossa educação para a morte e que a gente possa educar os nossos familiares todos para a morte também. E aí o André, chegando perto, conseguiu observar que o corpo não aguentava mais. Os órgãos estavam parando, os órgãos estavam machucados e interessante ver também durante esse processo o quanto o corpo lutava para não morrer. Olha que coisa linda que a gente vai acompanhar aqui. E aí foram trabalhar nessa melhora fictícia que o Dimas poderia ter, deveria ter, para que os encarnados familiares e amigos se ausentassem, para tirar até a câmara, né, o quarto em que ele estava, tirar aquelas energias que estavam sufocando. Ele estava, o Jerônimo descreve, a câmara está repleta de substâncias mentais torturantes, e isso contribui no sofrimento que o Dimas estava sentindo naquele momento do desprendimento. O Dimas estava tão alucinado pela dor que não percebia a presença no mundo espiritual, mas por todo o trabalho, até pelo desenvolvimento da mediunidade, ele era extremamente sensível à atuação magnética deles. Então foi razoavelmente tranquilo para eles fazerem intervenção magnética. O Jerônimo, atuando no organismo dele, deu uma melhorada, ele respirou em ritmo quase normal, abriu os olhos e pôde falar para a família, graças a Deus, louvado seja Deus, para expressar o alívio que ele estava sentindo. E um dos filhos perguntou, melhorou, papai? Sente os amigos espirituais ao seu lado? E ele falou, não, mas mesmo assim eu me sinto confiante, Jesus não desampara. E olha que coisa linda que ele fala. Todos nós experimentaremos a solidão nos grandes momentos de aferir valores espirituais. Estou convencido de que os nossos guias do plano espiritual, do plano superior, não me ignorarão as necessidades. Entretanto, não devo esperar que eles tomem cuidado permanente comigo. Olha que lindo. Ele estava ali com tanta dor que ele não estava nem conseguindo ver os amigos espirituais. Mas ainda assim, a confiança dele não diminuiu. Tudo que ele vivenciou antes, só porque ele estava ali naquele momento de dor sem ver espírito, não fazia com que a confiança dele baixasse. Ele só achou que tinha que passar por aquilo sozinho e que os amigos espirituais não tinham que ficar velando o tempo todo por ele, mas estavam ali. Antes dessa equipe chegar, lembra que estavam os desencarnados ali, os outros amigos amparando ele e ainda querendo trazer mais dos espíritos que tinham gratidão por ele? Mas olha que importante ele ter mantido. Isso que eu acho mais bonito do que ter os amigos espirituais velando ali, mesmo que ele não estivesse vendo, e sendo médium com capacidade para ver, o mais bonito era a fé, porque isso é a fé que se mantém, a gente vendo ou não vendo. A gente não precisa necessariamente ver para crer. Ele, que era um médium, não precisava ver os espíritos para confiar no amparo da espiritualidade, no amparo de Jesus para com ele. E aí ele insistiu para a família. Vocês precisam ir descansar, principalmente para a esposa, que era a que mais estava conectada a ele. Além da insistência do esposo, Hipólito e a Luciana estavam atuando magneticamente nela, impondo sono, impondo sugestões para que ela fosse descansar. E aí, como ele tinha tido uma melhora, a família ficou mais tranquila, chamaram o médico desfalou o que tinha falado antes, então falou que, contrariando ao que ele tinha falado, realmente os prognósticos melhoraram, renovou as indicações, dispensou os anestésicos, recomendou à família toda que fosse dormir e que sossegasse o doente, deixasse ele em repouso absoluto, porque ele precisava se recuperar, e era tudo o que a espiritualidade queria. Em breve, o quarto estava só com eles ali. E o assistente Jerônimo começou a distribuir os trabalhos. Pediu a Hipólito e a Luciana que tecessem uma rede fluídica de defesa em torno do leito, para proteger das emissões mentais inferiores, que podiam vir da família ainda, e permanecessem em prece
enquanto pediu que o André mantivesse a mão direita sobre o plexo solar do agonizante, que é aqui a região do estômago. E falou: vamos iniciar as operações decisivas, mas primeiro vamos dar uma oportunidade para o Dimas fazer uma oração final. O Jerônimo tocou a parte inferior do cérebro do Dimas, como a estimular, né, a pineal, que a gente conheceu anteriormente, e ele passou a emitir pensamentos luminosos e belos, e sentiu uma vontade incrível de fazer uma oração. E começou a falar com Jesus. Eu vou ler uns trechinhos aqui que são lindos. Meu Senhor Jesus Cristo, creio que atingi o fim do meu corpo, o corpo que me deste como dádiva preciosa e bendita. Eu não sei, Senhor, quantas vezes eu feri essa máquina fisiológica que você me confiou. O valor dela eu estou reconhecendo agora em mais de 12 meses de sofrimento carnal incessante. Está falando do tempo de sofrimento dele acamado. Não posso te implorar a bênção da morte pacífica, porque nada fiz de bom ou de útil para merecê-la. Mas, se possível, amado médico, socorre-me com o teu compassivo e desvelado amor. E chorou. Após breves minutos, observamos, isso aqui é o André dizendo, que ele se lembrava da meninice distante, revia o colo materno e sentia sede do carinho de mãe. Pensava ele, se pudesse contar com o socorro da abençoada velhinha que a morte arrebatara há tantos anos. Lembrou a cena da crucificação de Jesus, lembrou do vulto sublime de Maria, e como se tivesse de joelhos perante ela, fez uma prece para a Mãe Santíssima. E em determinado momento ele fala assim: lembra que teu divino filho pôde te ver no instante derradeiro. Intercede por mim, que sou um mísero servo, para que eu tenha minha santa mãe ao meu lado no minuto de partir. Oh, providência maravilhosa do céu, diz o André, convertera-se o coração do moribundo em foco radioso de luz, e a porta de acesso deu entrada à venerável anciã, coroada de luz semelhante neve luminosa. Era a mãe dele. E ela sentou do lado, começou a afagar a cabeça do filho, e como ela chegou como um reforço valioso, né, para aquela colaboração do momento, o Jerônimo pediu que o Hipólito e a Luciana fossem velar pelas emissões mentais da esposa para que ela não atrapalhasse aquele momento. E ficaram só os três ali no recinto, o Jerônimo, o André e a mãe do Dimas. O Dimas, passou a experimentar um momento muito mais agradável no colo da mãe, ele não via ela, ele não percebia, e, nesse momento, parecia esquecer todas as mágoas, sentindo-se amparado, como uma criança semi-inconsciente, quase feliz. O Jerônimo pediu que o André se conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo, e passou então ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Aí ele vai descrever algumas etapas aqui que fez no organismo físico. Primeiro, ele insensibilizou inteiramente o vago. O vago é o que é responsável pelos nossos movimentos involuntários, que funciona sem a gente perceber. Facilitou, então, o desligamento das vísceras, que é a nossa parte mais grosseira. Utilizando passos longitudinais, isolou todo o sistema nervoso simpático, que é o que controla o nosso metabolismo, neutralizando mais tarde, diz ele, as fibras inibidoras do cérebro, destacando o Jerônimo, que era melhor que o Dimas não tivesse capacidade de se comunicar com a família, por exemplo, né, quando ele começasse a demonstrar sinais da desencarnação em voz alta, que a família viesse, porque ele não tinha nada para falar naquele momento, podia ser uma oportunidade para ele fazer umas solicitações que não tinham sentido, então era melhor que ele não tivesse mais a capacidade de se comunicar, e a intercessão física que ele estava fazendo cumpria esse aspecto. E porque o André tinha perguntado para o Jerônimo exatamente por onde eles iam começar, o Jerônimo explicou o processo de desligamento, que é descrito no videozinho que eu falei também. Há 3 regiões orgânicas fundamentais, diz o Jerônimo, que demandam extremo cuidado nesses serviços de liberação da alma. O centro vegetativo, que é ligado ao ventre, como sede das manifestações fisiológicas. O centro emocional, que é zona de sentimentos e desejos, que fica no tórax. E o centro mental, mais importante por excelência, situado no cérebro. O André estava cheio de curiosidade, mas o Jerônimo explicou que esse problema, da questão do desligamento, das zonas vitais da individualidade, ele ia ter outras oportunidades para estudar sobre aquilo. Agora era hora de trabalhar. E começou
A atuação primeiro sobre o plexo solar, né, próximo ao ventre, desatando laços que localizavam forças físicas. Com o espanto, o André notou que certa porção de substância leitosa, a gente chama de ectoplasma, extravasava do umbigo, pairando em torno. Esticaram-se os membros inferiores com sinais de esfriamento. O Dimas gemeu em voz alta, semi-inconsciente, e isso fez com que acordassem a casa. Primeiro acordaram os amigos, mas estava tudo sob controle, apesar deles terem corrido para tentar colocar bolsa de água quente no pé e tudo mais. Poucos minutos, o Jerônimo, com passos concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre um determinado ponto do coração, que passou a funcionar doidamente, desreguladamente, como uma bomba mecânica. E nova cota de substância ectoplásmica desprendeu-se do corpo, do epigástrico à garganta. Mas, olha que interessante, que eu tinha comentado antes. Reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma. Isso dava uma angústia no paciente. E o André complementa: o campo físico oferecia-nos resistência, insistindo pela retenção do Senhor espiritual. Olha como a criação divina é muito linda. Quem comanda as células é o espírito. Não tem o espírito, toda a parte de vitalidade fica sem comando. E a parte orgânica queria viver, faz parte da lei divina, né? A lei de conservação. Então, as próprias células, por mais doentes que estivessem, queriam continuar vivas. E por isso essa luta orgânica contra aquele desligamento do chefe, né? O chefe espírito que comanda tudo. Que negócio lindo. E aí, com a fuga da pulsação, foram chamados os parentes, chamou o médico, só que o Dimas já não, já estava com influenciação direta, ia dar tudo certo, já estava tudo sob controle, o Dimas estava de boa no colinho da mãe, ele também não conseguia falar nada, nem concatenar raciocínios, porque o Jerônimo já tinha cuidado disso, e alcançaram o coma, diz o André, em boas condições. O Jerônimo voltou a intervir no corpo, dessa vez no cérebro, que era a última etapa. Concentrou todo o seu potencial num lugar específico do cérebro principal, foco de ligação do espírito com o corpo, ele chama aqui de fossa romboidal. E, diz o André, o Jerônimo quebrou alguma coisa que eu não pude perceber com minúcias. E brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Então, a substância que já tinha saído do desligamento do ventre e do desligamento do campo emocional, agora era absorvido por essa chama violeta. Gente, isso eu acho que é o mais próximo que a gente consegue visualizar do que seria o nosso espírito, que somos nós em essência, sem os corpos que nós usamos para nos manifestarmos na matéria. Aí diz o André: quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la. Em breves instantes, porém, notei que as forças em exame, aquela força que eu estava olhando, era dotada de movimento plasticizante. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica ao do amigo em desencarnação, constituindo-se depois todo o corpo perispiritual do Dimas, membro a membro, traço a traço, e à medida que o novo organismo ressurgia ao nosso olhar, a luz violeta dourada, fulgurante no cérebro, empalidecia gradualmente após desaparecer de tudo, porque o espírito estava agora novamente condensado, não é a palavra, mas oculto pela forma material, só que agora não material do nosso corpo denso, mas quintessenciado, que era o perispírito, formado como forma de manifestação do espírito na matéria do outro lado da vida e não mais da matéria física aqui. Diz o André, desse desaparecimento dessa chama, como se representasse o conjunto dos princípios superiores da personalidade, nós, espíritos, momentaneamente recolhidos a um só ponto, para espraiarem-se em seguida através de todos os escaninhos do organismo perispirítico, assegurando desse modo a coesão dos diferentes átomos das novas dimensões vibratórias, porque agora o espírito passaria a comandar esse novo corpo espiritual.
Diz o André, Dimas desencarnado elevou-se alguns palmos acima do Dimas cadáver, ligado apenas por meio de leve cordão prateado, que ainda não tinha sido rompido, ou seja, ele estava morto do ponto de vista da carne, mas não estava ainda completamente desencarnado do ponto de vista espiritual. Esse elo de ligação parecia um elástico sutil que ligava o cérebro espiritual ao cérebro da matéria. A genitora agora deixou aquele corpo grosseiro ali, que não servia mais para nada, e foi cuidado pelo espírito. Descreve aqui que ela levou um pano, uma túnica muito branca que cobriu o corpo perispiritual do filho com aquilo. E para os amigos encarnados, o Dimas tinha morrido também, tinha morrido, né, definitivamente. E o Jerônimo explicou que aquele cordão fluídico não seria desconectado naquele momento. A desencarnação ainda estava incompleta. E, devido à necessidade daquele morto, daquela desencarnação específica, ele não estava preparado para o desenlace mais rápido, precisava ficar ali algum tempo. E eles deveriam se retirar, deixando ali o Dimas aos cuidados da mãe. Ia ter também, o Jerônimo explica que ia ter também uma equipe de vigilância para evitar que emissões de pensamento negativo, principalmente da família ali, ou de adversários gratuitos que ele recolheu ao longo do tempo na ação no bem, pudessem atrapalhar qualquer momento daquele. E aí entregou o filho aos cuidados da mãe, falou: minha irmã pode conservar o filho à vontade até amanhã, quando a gente vai voltar para cortar o fio derradeiro que o liga aos despojos antes de conduzi-lo ao abrigo conveniente. Por enquanto, repousará ele na contemplação do passado que se lhe descortina em visão panorâmica no campo anterior. A gente já viu tanto isso, né? A descrição de que passa pela nossa mente tudo que a gente vivenciou. Ele estava ali nesse momento. E também por ele acusar uma debilidade extrema. Importante dizer que cada caso é um caso. Alguns estão preparados para uma desencarnação mais imediata, para um desenlace completo imediato, e não era o caso do Dimas. Ele precisava se desligar dos envoltórios pesados aos quais se une ainda pelos últimos resíduos. Mas o que é importante nesse processo específico de desencarnação do Dimas? Tudo estava sendo muito bem assistido, os fluidos vitais dele estavam sendo apropriadamente dispersados, de forma que não haveria vampirização, que a gente já viu em livros anteriores, espíritos já desencarnados que sentem falta dessa absorção do magnetismo que nós temos aqui enquanto encarnados e se aproveitam de desencarnações despreparadas, de desencarnações invigilantes, quando a gente planta aqui na carne maldade, sofrimento, e acaba que a gente, quando desencarna, não tem a proteção da espiritualidade, e essas nossas energias ficam à mercê desses vampiros que vampiro, lembrando, né, que vampiro, que a gente já utilizou outras vezes, é simplesmente amigos desencarnados, ainda em condições precárias, que precisam dessas energias físicas para matarem um pouco da saudade do que é a vivência aqui na carne. Obviamente que isso causa um sofrimento e as desencarnações que são assistidas possuem essa proteção. E por isso tanto cuidado ainda de trazer alguém ali para velar, diz o Jerônimo, montar uma guarda vigilante, né? Colocar segurança ali na porta mesmo, para que os amigos apaixonados e os inimigos gratuitos não lhe perturbem o repouso forçado de algumas horas. Eita, cuidado que a espiritualidade tem conosco quando nós fazemos por onde. E aí, o grupo voltou lá para a casa transitória de Fabiano para que pudesse voltar no dia seguinte para finalizar o serviço, e essa finalização a gente vai acompanhar no próximo capítulo. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro processo de desencarnação. Espero que a gente tenha aprendido muito e que sirva principalmente para a gente modificar o nosso pensamento aqui na carne. Nos preparamos para o nosso momento de desencarnação e preparando aqueles que convivem conosco aqui na carne também. Um abraço a todos.